Olá, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos a respeito dessa matéria Introdução à Educação. Espero que todos estejam lembrados do vídeo passado. Se você não assistiu, peço que assista primeiramente esse vídeo para darmos continuidade à aula, continuidade numa sequência correta para que não tenhamos problemas depois. Relembrando e recapitulando um pouco a respeito do que foi ensinado, a respeito da educação, nos impactos no ser humano, nos impactos no homem que deve ter a educação. Como nós bem vimos e citamos lá em Romanos, onde Paulo fala a respeito dos dons dados a cada um conforme a necessidade do Espírito Santo de Deus dá a cada um. Primeiramente, como ele fala, e para exemplificar a respeito dessa matéria, que ele fala que se é o dom do ensino, que haja dedicação no ensino. Então, nós podemos relembrar disso, que a educação, quando nós fazemos da forma correta, da forma que Deus deseja, que obedecemos a Deus, ela vai visa transformar vidas, transformar a vida das pessoas, dando impacto gigantesco na vida delas. Agora, vamos adentrar e começar a falar a respeito do capítulo 2. A respeito da matéria, a respeito de ciência e educação. Mas o que tem a ver a ciência na educação? Por que a ciência tem influência na educação? Vamos refletir. Você já parou para pensar por que as escolas hoje são divididas em matérias? Por que é dividido matemática, português, inglês, biologia, física, química, entre outras matérias? Já pensou para refletir? Por que chegou nesse ponto? Por que a escola foi dividida nesse ponto em matérias e depois em séries? Já parou para pensar, para entender como chegou a isso? Aí, para entendermos isso, nós vamos tentar entender como ela chegou até aqui, de que forma houve essa influência, por que a escola foi dividida dessa forma. Para a gente começar a entender a respeito disso, a respeito dessa matéria, a respeito de ciência e educação, a gente vai ter que entender o que são paradigmas científicos, entender a definição de paradigma, que logo mais estarei explicando. E por que os paradigmas influenciaram na educação, influenciaram na forma como é estruturada a escola. Nós vamos ver isso nesse capítulo, nesse vídeo, nessa sequência de vídeo que nós estaremos observando e entendendo os paradigmas que influenciaram e que muitos até hoje influenciam. Acho que muitos já devem ter ouvido falar sobre mudanças e paradigmas. Vamos entender quando acontece a mudança, por que é necessário muitas vezes a mudança e o que precisa para acontecer e por que essa influência toda. A gente vai entender isso. Primeiro, nós precisamos definir o que é paradigma, o que significa o paradigma. E conforme no outro vídeo, na outra aula, eu preparei os slides, também preparei alguns slides para a matéria de agora, para a matéria de hoje, para a matéria, aliás, desse vídeo. Pois não sei quando você estará assistindo, mas espero que vocês estejam aprendendo o máximo, absorvendo o máximo dessa matéria, o máximo possível para entender esse paradigma e pensar a respeito do paradigma que nós vamos entender aqui. E precisamos entender um pouco de séculos atrás como foi desenvolvido esse pensamento que chegou agora. Primeiramente, vamos definir o que é paradigma conforme os slides que estarei mostrando aí. Primeiramente, vamos definir o que significa paradigma. Traduzindo do grego, ele pode ser considerado como modelo ou padrão a ser seguido, que pode ser entendido como a constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma comunidade científica. Isso significa que na vigência de um paradigma
a comunidade científica partilha e defende as mesmas ideias que possuem fundamento teórico metodológico convincentes. Como nós podemos ver aí, como a imagem do slide mostra, paradigmas pode ser entendido como uma caixinha fechada, onde foi colocada uma coleção de crenças compartilhado pela comunidade científica. E esse conjunto de valores, de crenças, que foi inserido na caixinha, mas não foi simplesmente 1 ano, 2 anos, mas desenvolvimento de vários anos que chegou nesse padrão, nesse modelo que foi colocado numa caixa. Por isso que a gente pode fazer aquele paralelo onde nós dizemos pensar fora da caixa. Então, isso mostra o significado do que é o paradigma, que, como podemos dizer, é um modelo, um padrão a ser seguido, onde foi seguido por vários. E esse paradigma científico, ele tem autoridade suficiente para permitir sua disseminação para todas as esferas do conhecimento e da vida social. Então, nós podemos entender que quando a ciência acabou por definir certos paradigmas, certos modelos ou padrões a ser seguidos, que é um significado levando em consideração a sua tradução da sua origem grega, levando em consideração esse significado da origem grega, o significado de paradigma, onde é um modelo, um conjunto de valores e crenças a ser seguidos. E esse conjunto de valores, de crenças, esse paradigma influencia a sociedade, pode ser espalhado para outras áreas em questões também da vida humana e em todas as áreas para que seja desenvolvido, influencia as outras áreas também o paradigma. E para entendermos e começarmos a entender o porquê de a escola hoje dividida em matérias, séries, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, entendendo esse conjunto de modelo de crenças do paradigma, que vai nos ajudar a entender. E esse pensamento que influencia a humanidade acaba influenciando também o pensamento do homem, ou seja, o pensamento paradigmático que faz a realidade que é construída hoje pelo homem. O homem acabou se guiando por alguns paradigmas para criar a realidade que nós vivemos hoje, a realidade que foi construída pelo homem. Então, ou seja, lembra que eu falei a respeito do significado de paradigma, que é um conjunto de valores, como mostra a primeira imagem aí, que é paradigmas dentro da caixinha. E quando que vai começar a haver a mudança de paradigma, a mudança de pensamento, pensar fora da caixinha? Isso começa a acontecer a partir do momento que certo paradigma, que certo modelo estruturado começa a apresentar um conjunto de problemas, um conjunto de crises, ou seja, criando uma crise paradigmática. E a partir desse momento que surge essa crise no paradigma, a partir do momento que o modelo começa a apresentar problemas, conjuntos de problemas que não podem ser solucionados para aquele momento, para aquele tempo. Lembrando da primeira aula, que quando nós educarmos, temos que olhar para nosso tempo. Então, lembramos que paradigma, alguns modelos que foram definidos no ano passado, que logo mais para frente estarei explicando a respeito de alguns pensamentos que influenciam os homens até hoje, pensamentos paradigmáticos que influencia os homens até hoje, que quando esse modelo começa a apresentar problema, um deles que a gente pode ver é a respeito do modelo
que foi utilizado que talvez hoje não se encaixe mais. Vou dar um exemplo. O paradigma hoje da escola hoje, como que é? A maioria das famílias mandam seus filhos para a escola para que eles estudem, para que eles aprendam, para que eles desenvolvam. Esse é um paradigma que foi criado lá no passado, um modelo que foi criado lá no passado para que as pessoas, para que as crianças estivessem dentro da escola e seguissem esse modelo padrão, esse modelo de ensino. Vamos pensar no tempo que nós estamos vivendo hoje, no tempo que nós estamos participando hoje de tudo que está acontecendo com essa pandemia que está acontecendo. Esse modelo não tem como mais, não funciona completamente agora. Por que nós vemos escolas paradas, escolas que que muitas vezes estão se adaptando para um novo modelo de paradigma, um novo modelo de ensino, que é a educação à distância, que é essa que nós estamos fazendo. Mas, por exemplo, e aquela pessoa que não tem familiaridade com a tecnologia, não consegue usar muitas vezes o celular para estar assistindo uma aula, para estar aprendendo? Como podemos pensar numa forma de ensinar? Precisas pensar num outro modelo, num outro paradigma para que a educação chegue a todos, para que todos tenham essa educação. Assim também o ensino da palavra de Deus. Podemos ver que utilizando também da internet, podemos chegar a várias pessoas em vários lugares para pregarmos o Evangelho, para ensinarmos a palavra de Deus corretamente, conforme Deus deseja. Porque Deus deseja que muitas pessoas se salvem. E é necessário que nós, como professores, tenhamos isso em mente, que muitas vezes vamos precisar quebrar certos paradigmas que foram criados no passado, certos modelos que não funcionam hoje, para que possamos continuar a pregar o Evangelho, obviamente, sem copiar o mundo e sem confrontar a Bíblia, mas que Deus pode nos dar a criatividade de alcançarmos mais pessoas também. Isso é um exemplo de quando ocorre a mudança do paradigma, porque diante de uma crise, diante de um problema, de uma crise paradigmática, diante de uma circunstância, diante do problema que estamos vivendo hoje, isso pode muito bem fazer com que as pessoas criem novas estratégias, criem novas metodologias, novos métodos de ensino, criando um novo paradigma, criando um novo modelo para a educação. Assim como nós podemos ver uma frase interessante aí no slide, como um provérbio popular que diz: a crise é a porta para a oportunidade. Quando nós refletimos nessa frase, que a gente vê que surge uma crise, ela dá uma porta para a oportunidade. E nós precisamos saber como aproveitar isso, aproveitar essa situação, aproveitar do tempo que nós estamos vivendo, daquilo que nós temos à nossa disposição, para que possamos ensinar a outros a buscar mais conhecimento e ensinar a outros de forma que as pessoas possam ter suas vidas transformadas, suas vidas melhoradas através da educação. Então, como eu dei aquele exemplo, é preciso pensar no novo modelo de paradigma também. Mas para entender todos os paradigmas, entender como chegamos no modelo de hoje, no modelo que nós temos hoje das escolas, no modelo que nós podemos ver que é separado por séries e matérias, nós precisamos entender o primeiro pensamento que é lá de trás, que é o pensamento cartesiano. E de onde foi criado o primeiro paradigma da ciência cartesiana ou ciência moderna. O que quer dizer esse pensamento cartesiano? Ele começa a falar que ter um ensino, ensinar as pessoas através de uma razão objetiva
e um raciocínio lógico matemático. Essa ciência moderna acaba por nascer no século XVII, começando a surgir impulsionada pelas mudanças trazidas pelo renascimento cultural, pela imprensa e pela reforma religiosa durante o século XVI, também chamada de cartesiana. Foi estruturada exaltando a razão objetiva e o raciocínio lógico matemático como fundamentos para compreender o homem e a natureza. Isso é ciência cartesiana ou moderna. É um pensamento onde visa algo objetivo, lógico e matemático. Algo é assim, então será assim. Não tem como ser de outra forma. Esse é o raciocínio objetivo, o raciocínio da ciência cartesiana. Por exemplo, no raciocínio lógico, para fazer uma comparação, para que vocês possam entender o que significa esse pensamento cartesiano, esse pensamento da ciência moderna, para entender primeiramente. Um exemplo matemático: 2 mais 2 são igual a 4, enfim, não tem como questionar isso. É definido isso de forma objetiva, de forma raciocínio lógico. Mas para chegar nesse raciocínio lógico, precisou de algumas pessoas, de alguns homens que começaram a estudar, filósofos, começaram a estudar a humanidade e quiseram criar uma ciência diferente. E um dos nomes que começamos aí a falar é René Descartes, que ele é considerado o pai que começou pode ser considerado aquela pessoa que fundou a ciência moderna. E ele começou como? Como que ele começou esse raciocínio para chegar numa razão objetiva, que isso é isso mesmo e ponto final? Primeiramente, ele começou a duvidar de tudo que era proposto até aquele momento pela ciência, pelo homem, pelo conhecimento. Duvidar de tudo, duvidar de todas as coisas. Até um momento que ele começa a duvidar até mesmo da sua própria existência. Mas, quando ele começa a raciocinar a respeito disso, chegar numa razão objetiva, onde essa razão, essa conclusão objetiva que ele quer chegar é que não haja dúvida. Então ele começa primeiramente a duvidar de tudo para, através de analisar, dividido em partes, analisar cada parte para chegar numa conclusão, numa premissa, num resultado que não haja dúvida. Ele chega até mesmo duvidar da sua própria existência. Então, a partir desse momento que ele começa a pensar que possa duvidar da sua própria existência, ele acaba chegando a uma conclusão que isso não pode ter dúvida. Porque se ele está pensando, logo ele existe. Se nós estamos pensando, nós existimos. Então, não temos como pensar que nós duvidamos que existimos. É meio complicado entender isso, mas o que ele quer dizer é que, chegando através dessa duvidar de tudo, de todas as coisas, ele começa a ter chegar num princípio básico de uma sentença que não tenha dúvidas, que seja sem dúvida nenhuma. Então, ou seja, a primeira premissa é que se o homem pensa, ele existe. Então, isso não há dúvida. A partir desse momento, ele começa a definir outras ideias que para conseguir chegar numa verdade a respeito daquilo que foi proposto, daquilo que foi ensinado a ele, ele começa a dividir em partes, fragmentar, partes menores, dividir ao máximo para estudar, para chegar ao entendimento e chegar a que aquilo que ele está estudando realmente é uma verdade e não há dúvida.
que realmente é uma sentença objetiva, uma sentença lógica, que tem um raciocínio lógico. Ou seja, 2 mais 2 é 4. Para isso, ele começou a dividir as partes para ter certeza que 2 mais 2 é 4. É como se nós estivéssemos ensinando lá no passado a criança, onde você pegar 2 dedinhos da criança com outros 2 e ela contar nos dedos dará 4. Mas René Descartes começava a duvidar disso, duvidar dessas sentenças, que ele poderia crer que poderia ter alguém que ensinou e que esteja falando que aquilo não seja verdade, mas que convenceu de que aquilo é verdade. Mas a partir do momento que divide nas partes, fragmenta e tem essa ideia, começa-se aí o pensamento cartesiano da divisão e da fragmentação do objeto de estudo. Por exemplo, tem uma garrafa aqui. Estudar a garrafa. Estudar essa garrafa de água. Isso aqui realmente é uma garrafa. Ele começa a dividir a garrafa. Começa a dividir em partes menores. Tem uma tampa, tem uma forma, tem algo para você carregar essa garrafa, tem a rosca para você fechar depois que encheu de água. E ele começa a dividir para estudar isso, para ter certeza que ele chegou nessa conclusão, chegou que é uma garrafa. Quando ele dividiu tudo isso em partes, fragmentou para estudar esse objeto. Isso é um pequeno exemplo desse pensamento cartesiano, desse paradigma cartesiano. E outro nome importante que surge aí, nessa ciência moderna, nessa ciência cartesiana, é Francis Bacon. Ele é considerado o quê? Quem ele é considerado? O pai do empirismo. O que é isso? É a ciência que estuda as coisas através da experimentação, através das experiências, e essas experiências têm os frutos e procedimentos metodológicos, frutos certos. Não era qualquer experiência, mas tinha uma maneira certa, uma maneira correta de ser feita, de ser desenvolvida, de ser aplicada. Ele começava a fazer essa experimentação através disso. Através desse momento, começa a desenvolver métodos para ter uma experiência correta, uma experiência disso. Isso é empirismo. É através da experimentação que ele conseguiria estudar um objeto, estudar algo que ele queria, através de umas certas experimentações com o objeto a ser estudado, a ser analisado. Ele achava que a ideia de René Descartes, dividir para poder estudar, para conhecer, não era tão suficiente para estudar tudo aquilo que era necessário. Ele entende que a experiência é indispensável para guiar o processo do conhecimento. Então, aí nós vemos que aí, como Francis Bacon, pai do empirismo, e René Descartes como o pai da ciência moderna, da ciência cartesiana, onde é necessário dividir para conhecer. E Francis Bacon, que vem em contrapartida, que apesar de ser contemporâneo de Descartes, ele considerava insuficiente só esse método de análise dos fenômenos. E nós podemos ver que esse pensamento cartesiano influenciou e ainda influencia até hoje a humanidade. Esse pensamento de dividir as coisas para conhecer influencia a humanidade até hoje. E tem muitas influências. Vamos ver agora quais são essas influências a respeito da ciência cartesiana. Os impactos do pensamento cartesiano. Vamos começar lá atrás, que ela começou com o positivismo. É uma corrente filosófica
iniciada por Augusto Comte. Ele dizia o quê? Que a ciência materialista era a única forma de o homem chegar a uma evolução. Ela confronta-se com os pressupostos teológicos. Eles criam que somente o conhecimento da ciência, o conhecimento do estudo científico, do estudo de uma certa matéria, de um certo objeto de estudo, era necessário somente através da ciência, através desse conhecimento, através do abrir da mente da pessoa, que ela poderia evoluir, conseguiria evoluir. E isso confrontava diretamente com o quê? Com ensinos religiosos daquela época, daquele século passado, daquele século onde a religião dominava e tinha alguns pressupostos teológicos que explicavam a condição de vida do homem, e esse pensamento o positivismo entrava em confronto com esses pressupostos teológicos a respeito da realidade humana, a respeito do conhecimento humano, entrava em contradição, em choque contra esses ensinamentos. Isso era o positivismo. E, através do pensamento cartesiano, desse modelo, desta forma de fazer a ciência, de estudar a ciência, de entender isso, faz com que haja consequências também no estilo de vida do homem, faz com que o homem fique impressionado com os inventos, mas também com as facilidades que esses inventos nos trazem, o que ele nos proporciona, o que ele nos ajuda. E ele não se preocupa com valores fundamentais, em conservar valores fundamentais, como a paz, a harmonia com os semelhantes, com a natureza e com o Criador. Ou seja, através desse pensamento cartesiano, o homem começa a se fragmentar, começa a se dividir da sua totalidade, começa a separar as coisas, em vez de uni-las com o Criador para chegar no conhecimento que Deus quer, que nós desejamos, que nós precisamos. A partir desse pensamento cartesiano, ele começa a se afastar, começa a fragmentar, começa a criar em si problemas, porque esse pensamento cartesiano não via a totalidade do homem, mas via um homem só em partes. Isso dava certa parte, esquecia de outras partes que o homem tem, esquece-se de outras coisas, e assim o homem se fragmenta, se afasta-se de Deus, pois ele não se preocupa com a paz, nem com a alma, nem com o espírito da pessoa. Se preocupa somente com uma parte específica, que é o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento da pessoa, não como todo. Esse é o pensamento paradigmático que é necessário, que influenciou e tem vários impactos. Então, isso trouxe um impacto no homem, que ficou impressionado com essas facilidades. Porém, esse pensamento cartesiano não faz com que o homem cuide de sua alma e nem do seu espírito. Tem um comportamento egoísta. Ele tem uma busca insaciável pelo prazer e começa a ter entorpecimento no seu sentidos, na inconsciência e alienação. O homem começa a ser escravo de si mesmo, escravo desse pensamento cartesiano. Apesar disso, ela nos deixou os bons e maus legados, a ciência cartesiana, a ciência moderna. Esse pensamento cartesiano iniciado por René Descartes como o pai da ciência moderna. E a partir desse momento,
logicamente, ele trouxe boas coisas, como o avanço tecnológico para a humanidade, trouxe avanços modernos para a humanidade que foram interessantes, como, por exemplo, doenças que antigamente eram incuráveis, hoje foram extintas, descobriram-se a cura. Doenças que antigamente não tinha cura, descobriram-se as curas. Sabemos que a expectativa de vida também foi ampliada. Inventos fantásticos encurtaram as distâncias, propagaram informações, trouxeram facilidades e benefícios imensos para indivíduos em suas casas na sociedade. Então, ou seja, esse pensamento cartesiano tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom. Nós precisamos saber o que ele falhou para que nós começamos a criar uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento nisso. E agora sim, podemos chegar no sentido que o impacto com a influência que ela teve na educação do ser humano, qual começou a ter essa influência na educação. Lembrando-nos que a ideia principal mais forte desse pensamento cartesiano é o quê? É o dividir para conhecer. Por isso que nós temos hoje o quê? Esse pensamento cartesiano influenciou na formação, na criação das escolas, na criação e na divisão da escola por matérias, por séries, especialidades, entre outras coisas. Isso influenciou fortemente. E como que era a escola no passado? Só relembrar um pouco aqui de história. Antigamente a escola não era para todos. A educação não era para todos. Nós podemos fazer um paralelo, começando lá. Antes desse pensamento cartesiano, tínhamos outro paradigma diferente, onde as escolas e as universidades estavam atreladas à igreja. A igreja era responsável pela educação, por ensinar as pessoas, onde se ensinava retórica, filosofia, entre outras matérias. E ali ela é responsável para ensinar essas pessoas, mas nem todos tinham acesso. Geralmente eram as pessoas mais abastadas que tinham acesso à educação. Mas com o passar do tempo, onde começou René Descartes e também como pai da ciência moderna, que precisava dividir para conhecer, influenciou também o positivismo, que acaba falando que somente a ciência, somente o conhecimento, desassociado totalmente de religião, desassociado totalmente de pressupostos teológicos, é que o homem poderia evoluir. E aí começa-se o conhecimento, o pensamento paradigmático cartesiano, onde tem essa divisão das matérias. E a escola, nesse tempo, como que era desenvolvida? Através dessas divisões de matérias, como que o professor ensinava, como que o professor fazia para que os alunos ensinassem. Tinha livros didáticos para as escolas cartesianas. E começou a reinar de forma soberana esses livros, ou seja, era uma cópia, uma reprodução dos saberes fragmentados, que com o passar do tempo começou a se tornar recorrente, ou seja, o aluno ia na escola, copiava aquilo que o professor falava, ou passava, ou até mesmo uma cópia, uma cola, uma xerox, uma cola entre aspas, uma xerox daquilo que queria ser ensinado, daquilo que era fragmentado e passava aos alunos. Os alunos deveriam repetir aquele ensinamento, repetir aquele ritual, onde eles copiavam aquilo, repetiam aquilo várias vezes e memorizavam. O professor entrava na sala de aula, ensinava o aluno, explicava as coisas para o aluno, e o aluno tinha que copiar aquilo, repetir aquilo que o professor falou,
podemos dizer, como um papagaio, e memorizar aquilo que o professor passava. Então, nesse caso, o professor era a autoridade máxima na escola e o aluno não poderia questioná-lo a respeito de nada. O professor era o detentor do conhecimento, ninguém poderia questioná-lo. O aluno não tinha autonomia alguma para pensar por si próprio. Esse era o pensamento cartesiano, essa influência cartesiana na educação, onde o aluno ia para a escola, aprendia, copiava, memorizava, repetia. Exatamente como um robô construído pelo ser humano hoje. Ele faz somente aquilo que o ser humano manda, somente o que o ser humano o ensina. E ele repete aquilo que ele aprendeu com o ser humano e memoriza aquilo que ele aprendeu. Assim, podemos fazer uma comparação como era o modelo da escola cartesiana, onde o aluno não tinha autonomia e o professor era autoridade inquestionável, não abria espaços para questionamento. Se nós formos ver bem, lembrando que a educação precisa transformar vidas, nós temos que quebrar um pouco desse paradigma. Então, por exemplo, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, como eu expliquei no primeiro vídeo, que a pessoa precisa ter a mente de Cristo, que ela não pode ter a nossa mente. Muitos seguem esse modelo de pensamento cartesiano, que fica enraizado na pessoa e é difícil a mudança desse conceito, desse modelo, desse pensamento. Por quê? Porque ele está enraizado muito nisso e quer aplicar até mesmo na palavra de Deus para o ensino das pessoas. Falar assim, assim, assim e não dar espaço para questionamento. E isso nós podemos ver também em ensino de seitas, onde muitas seitas não aceitam ser questionadas. Não aceitam que a pessoa leia a Bíblia para encontrar a verdade a respeito daquilo que ela está aprendendo. Também podemos encontrar muitas pessoas que querem estudar a Bíblia a seu modo de ver e quando é questionada, acha ruim por ser questionada, que não deve ser questionada e se acha o máximo. Se acha o máximo por ter um entendimento maior, por saber, por conhecer, e muitas vezes aquela pessoa que estuda a palavra de Deus vai questioná-la, ela não aceita. Então temos que ter muito cuidado no ensino da palavra de Deus e quebrar um pouco desse paradigma, onde o aluno não pode questionar, onde o aluno não pode pensar por si mesmo. Pois nós precisamos lembrar que ao ensinar a pessoa, precisamos ensinar ela também a pensar por si próprio, a chegar a conclusões. Muitas vezes, algumas questões que as pessoas vão nos fazer, vão nos indagar, podem nos confrontar também. Mas, com o Espírito Santo, nós vamos ter sabedoria. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter sabedoria para saber responder questionamento da pessoa, para que ela sacie aquela dúvida, daquele questionamento que ela pode ter no seio. É nesse sentido que nós temos que lembrar, pois esse pensamento paradigmático cartesiano, que muitas vezes impera hoje em muitas escolas, que não têm aceitado muitas vezes mudança, e hoje nós podemos ver que devido ao tempo que nós estamos vivendo, esse paradigma de certa forma está sendo quebrado, está sendo deixado de lado. Pois vamos ver hoje, antigamente não se pensava numa educação à distância, antigamente não se pensava a ter aulas online, mas precisamos pensar também em outra forma de paradigma, em outra forma de pensamento, de levar a educação às pessoas. Um exemplo que alguns países adotam e algumas pessoas, alguns pais concordam com esse tipo de visão também, que é o chamado homeschooling, que é a educação em casa, onde o pai ou a mãe se dedica o seu tempo a ensinar ao seu filho nas matérias necessárias, não somente para o dia a dia, para ser educado com as pessoas, para ter aquela educação influenciada pelo seu meio ambiente, mas também uma educação de qualidade, onde ela vai aprender outros assuntos, mas de forma sincronizada,
que não leva em contradição aquilo que Deus nos ensina. Isso também é uma forma, uma mudança de paradigma, onde a pessoa aprende e tem a sua educação em casa, onde é ensinado em casa. Muitas vezes, pelos pais que têm condições, conseguem ensinar seus filhos. Isso é uma forma de pensar também, uma forma de quebrar esse paradigma cartesiano. Assim como posso fazer um paralelo, a pessoa que faz o culto no lar também está ensinando sua família. E nós podemos ver e que aprendemos na palavra de Deus, que Deus incumbe aos homens a serem os sacerdotes daquele lar, a ser sacerdote do lar onde vivem, para ensinar seus filhos, sua família a respeito da palavra de Deus também. E é dessa forma também dá para ser feito, obviamente, a pessoa tendo essa capacidade e pedindo para Deus, tendo a capacidade, consegue ensinar uma pessoa a ler e escrever. Olha só, voltando a como era no passado a educação, como nós podemos aprender um pouquinho, a educação lá no passado feita pelo povo de Israel, principalmente por sacerdotes, escribas, onde ensinava outros a ler, onde ensinava os homens a ler e escrever. Obviamente que lá no passado nós temos que lembrar o contexto histórico, que a educação era só oferecida para os homens. Mas, com o passar do tempo, nós podemos ver que também começaram a ser oferecidas às mulheres. E dessa mesma forma, podemos ter uma mudança de paradigma e de forma copiar coisas boas do passado e pegar coisas boas desse pensamento para que criemos um novo paradigma. Pois quando há uma mudança de paradigma, nem todas as coisas do modelo antigo é quebrada, é desfeita. Então, a partir desse momento, há um novo modelo, mas que copia certas coisas boas, rejeitando as ruins do modelo antigo, para se adaptar ao novo, para se adaptar àquilo que é necessário. Então, nós vamos ver isso e, a respeito disso, começa a se criar, então, um novo paradigma. Como nós vimos lá, a mudança de paradigma. E isso é em muitas coisas hoje, que é a influência do paradigma. Desse pensamento cartesiano, muitas pessoas se aproveitaram para controlar as pessoas. Como podemos ver também, muitas vezes nas escolas hoje, o que estava acontecendo era pessoas ensinando só um tipo de visão, sem ensinar o outro lado, sem ensinar outra perspectiva, e não aceitava ser questionado. De certa forma, voltou um pouco àquele ensino onde o aluno não tinha autonomia. Parece que ele tem autonomia, mas na verdade é uma falsa autonomia. Como, por exemplo, principalmente na política, quando a pessoa discorda de um professor e quer inculcar a mente da pessoa que só uma visão política está certa e a outra errada, que não tem nada de bom, ou quer ensinar que só aquela visão que o professor tem da política, daquilo que ele acredita é certa e não pode ser questionada. Isso é um exemplo da influência do pensamento cartesiano também, pois dá ao aluno uma falsa autonomia, um falso pensar que ele pode questionar ao professor, mas desde que esse questionamento não vai contra as suas crenças, desde que esse questionamento não vai contra aquilo que ele acredita. Então, deu ao aluno uma falsa autonomia. Essa é uma das influências do pensamento cartesiano na educação. Foi a partir daí que começou as divisões, né? E a partir desse momento que é feito essa influência, e como a escola, por mais que todos pudessem estar na escola, ela não era para todos. Assim como antigamente também não era, agora também não era. Porque ela começou com um modelo de avaliação, que ainda em muitos casos acontece isso, onde começava a honrar os melhores alunos
pelas suas notas tiradas, obtidas nas provas. Muitas dessas coisas continuam até hoje, onde as pessoas, os alunos são avaliados e aqueles que obtêm as melhores notas são honrados com as melhores. E a gente pode ver que até tempos atrás, não muito distante, posso dizer há 50, 60, ou até mesmo há 30, 37, 40 anos atrás, a gente vê que isso preservou e ainda até hoje se preserva em alguns momentos isso. Onde os melhores alunos são honrados pelas melhores notas. E não vê, especialmente cartesiana, não vê o que a pessoa está passando, o que ela está necessitando. Lógico, os alunos precisam ser honrados conforme aquele esforço que ele teve para conseguir estudar a respeito de certa matéria. Pois sabemos que tem alunos que são completamente relaxados realmente. Tem pessoas que são completamente desorganizadas, que não estão nem aí para nada. Mas, a partir do momento que honramos as pessoas somente pela nota, sem saber o que a pessoa está passando, se ela participou na aula ou não, se ela deixou de participar ou não, e acaba honrando somente pela nota, acaba-se tendo um sistema falho de avaliação da pessoa, do aprendizado da pessoa. Pois nós precisamos entender a totalidade do ser humano para ensinarmos, para aplicarmos a avaliação correta e honrar de forma justa. Não era isso que o pensamento cartesiano fazia com as escolas, que não era para todos, ou seja, só honrava aqueles que tiravam boas notas. Por exemplo, o aluno copiava, repetia e memorizava. Copiava, repetia, memorizava. A partir desse momento, desse processo, que não tinha questionamento, fazia-se uma avaliação em cima disso que ele copiou, de que ele repetiu e memorizou. E se ele tirasse boas notas, ele era honrado. Aí nós vemos que muitas vezes tem alunos que poderiam estar passando por certos problemas, por certas situações da sua vida, pois o pensamento cartesiano ignorava completamente a alma, a paz e a harmonia. Fragmentava o homem. Não via se ele tinha algum problema psicológico, não enxergava se ele tinha alguma deficiência ou algum problema. Não enxergava o que ele passava e o que ele necessitava naquele momento. Só passava a matéria para ele copiar, repetir e memorizar. E a partir desse momento, muitas vezes a pessoa que estava passando por essa situação poderia ter aprendido muito a respeito do que foi passado, mas por não estar bem, não conseguiria bem numa avaliação e não teria uma boa nota e não era honrado. Contra outros era honrado com aquelas notas. Então isso significava que a escola não era para todos. E aí nós podemos ver também que as universidades também estão divididas em centros, departamentos, divisões, seções e especialidades, que nós vemos hoje, ela é fortemente dividida nesse jeito, desta maneira também. Como nós podemos perceber a grande influência que ela teve na educação e que perdura muitas vezes até hoje. E esse modelo de escola, da escola cartesiana é também conhecida como a escola tradicional. Ela é a escola que leva ao conhecimento objetivo da realidade. Ela estava excessivamente preocupada em oferecer o desenvolvimento da razão instrumental que leva ao conhecimento objetivo da realidade. Lembrando disso, aí eu espero que vocês tenham entendido
grande influência que ela tem e até hoje ainda tem nesse pensamento cartesiano. Espero que tenha ficado claro, pessoal, a respeito desse modelo de pensamento cartesiano, a respeito do que estudamos hoje, do que nós vimos hoje a respeito disso e como e por que as escolas foram divididas dessa forma. Que nós vimos aí que foi através da influência cartesiana, através desse pensamento cartesiano, onde ele influenciou gerações e até hoje está muito enraizado esse paradigma. E muitas vezes a mudança de paradigma enfrenta resistência, porque o ser humano é resistente a mudanças. Muitas vezes tem medo da mudança, tem medo do novo. Isso nós vamos estar vendo que com o desenvolver da ciência, com o desenvolver do estudo científico, surgiram novas questões que o pensamento cartesiano não pôde resolver. Isso nós estaremos vendo no próximo vídeo, no próximo capítulo. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer dúvida, lembrando, meu e-mail estará aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode me perguntar e mandar para mim no meu e-mail, que mais breve possível estarei respondendo. Até breve, pessoal. Até a próxima.